Olá, olá, meus queridos. Olha, hoje nós vamos conversar sobre os concursos da Advocacia Geral da União. Os concursos da AGU, Procurador Federal, Advogado da União e Procurador da Fazenda Nacional. E para conversar conosco, nós vamos trazer nada mais, nada menos que o grande professor Felipe Duque, procurador da Fazenda Nacional. Vamos aqui entrar com ele, vou deixar que ele mesmo fale conosco, né, Felipe? Vamos lá. Felipe já está aqui conosco, ele deve entrar agora, né? Felipe é um grande professor. E aí, Felipe, boa Querida noite. professora, boa noite, como é que você está? Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigada por aceitar o convite para conversar conosco, né? Ô, A gente vê que professora. tem muita gente com dúvida ainda sobre esses concursos e nada melhor do que você para falar sobre eles, né? Tá super empenhado aí nos cursos preparatórios para as três carreiras. Eu vou deixar você se apresentar e depois a gente vai bater no papo, conversando com todos eles. Grande professora, você é uma inspiração para todos nós, né? Sempre com sua elegância, sempre com autoconhecimento, né? Acho que é professora de todos nós, né? Ingressamos na AGU, então, como colega, eu fico muito feliz, né, por ter sido seu aluno também, né? Então, acho que é um momento interessante a gente falar da carreira da AGU, mas principalmente dar voz e dar relevância a você, que é professor de tantos e tantos, né, que foram seus alunos. Então, eu também fui um desses alunos que queria entender direito previdenciário e me socorri de você. E o aluno é o melhor que o professor, né? Eu sempre De falo jeito isso. nenhum. Ô, professora, é uma grande satisfação. A gente, acho que tá desde o concurso da Procuradoria Federal é o que está há mais tempo, né, professora? Desde 2012, 2013, né? Que aquela prova foi a última e a gente tem há 9 anos, 10 anos no caso, sem concurso de Procurador Federal. Os últimos foram da AGU 2015, 2016 e eu trabalho hoje como Procuradora Fazenda Nacional, entrei no concurso de 2016, porém, e acho que eu quero levantar a bola aqui, foi justamente a dor, a ferida da reprovação do concurso de 2013 de Procurador Federal que, de alguma maneira, me fez, né, falar, rapaz, por que não as carreiras da AGU, né? Mas foi uma dor muito sofrida, assim, o contexto, né? E hoje, né, eu me sinto vivendo esses editais, eu fico conversando aqui, professora, que eu fico chorando e tendo alegria todos os dias desde 27 de dezembro. Eu vou do céu ao inferno o tempo todo. Porque você se lembra da sua preparação, você quer deixar os alunos com a melhor preparação possível, você não quer mitigar conhecimento, mitigar esforços. Então eu tô assim, eu tô uma montanha russa desde que saiu esse edital, não sei você. Exatamente. E assim, e é engraçado, né? Como que cada um tem uma experiência e a gente vai passando e vai vendo que as pessoas também passam por muita coisa que a gente passou. Você acabou de falar que foi reprovado no Procurador Federal. E eu fui reprovado no Procurador da Fazenda Nacional, né? Das três carreiras, a única que eu não fui aprovada foi exatamente Procurador da Fazenda, que assim, eu amava tributário, Uhum, e chegou, foi o primeiro concurso que eu fiz depois, né, assim, para carreira jurídica, uhum, foi o da Procuradora da Fazenda Nacional, e fui reprovada em Direito Administrativo na prova aberta. Engraçadíssimo, porque a pessoa que fez comigo, que passou a prova dela, está praticamente idêntica à minha, então não uhum, dá para entender como que isso ocorreu. É procurador da Fazenda até hoje. E aí eu passei na Advocacia da União e no uhum, Procurador Federal. E agora o interessante, né, Felipe, que saíram os editais dos três concursos, com a possibilidade desses candidatos, desses alunos, fazerem os três, né? E uhum. talvez serem aprovados nos três, ou pelo menos dois ou um, e serem nomeados. Então, eu acho que a grande chance deles terem os concursos muito próximos, né? Uhum. Com um núcleo de conteúdo programático muito similar, né?
tendo uma diferença aí no Procurador Uhum. Federal, no Advogado da União, algumas matérias específicas, mas assim, a possibilidade de a cada semana fazer uma prova, né? Então, assim, preparar e fazer, não sei a sua opinião, mas a minha opinião é assim, façam, né? Já estão se preparando, então vamos enfrentar isso aí e chegar no dia 30 de abril, que é a primeira prova, né? Que é a prova do Advogado da União, fazer com gosto e fazer no dia 7, depois fazer no dia 21 e passar esse ano aí fazendo. É um turbilhão de informação, é um turbilhão de, né, altos e baixos, então tem muita gente que ainda está com medo, né? Ah, faço a inscrição até dia 7, não Uhum. faço, dá tempo, não dá. Então, assim, você que está lidando mais diretamente com eles, qual que é o seu sentimento, né, de cada um deles Uhum. hoje, né? Assim, É. que eles estão. Quais são as maiores dúvidas do candidato ou Uhum. as maiores apreensões, né? Eu acho, professora Adriana, que eu acho que a gente está vivendo algo muito único na instituição, porque é um concurso simultâneo, nunca foi assim, um concurso que você tem basicamente as três oportunidades de uma vez só. E por isso, justamente, eu acho que toda essa ansiedade, medo generalizado, ela tem razão, porque você se vê diante, então, de oportunidades que fazem 8, 7, 9 anos que não existem esses concursos. Eu acho que a maior dificuldade hoje é da pergunta da pessoa que faz: como é que eu consigo conciliar as três provas? Talvez essa seja a maior dificuldade, o maior transtorno, né, de qualquer estudante. Como conciliar? E eu até queria perguntar à senhora, com todo respeito, como a senhora enxerga o edital de procurador federal da AGU e da PF na matéria na qual a senhora é especialista, que é Seguridade Social, porque eu vi uma modificação, por exemplo, no edital de procurador da Fazenda Nacional, a matéria foi para o grupo 1. Então era uma matéria que antes era do grupo 3, que na última prova da PFN, eu fiz a última prova, salvo engano, foram duas questões apenas, e agora ela vai para o grupo 1, dividindo, portanto, a atenção com direito tributário e direito financeiro e econômico, que são matérias fortes da PGFN. E aí eu queria até trazer à luz a importância de previdenciário para a PGFN no concurso na prova objetiva e na vida prática. Porque o tema contribuições, que é justamente aquela parte de custeio, eu acho que ela é muito relevante. E não sei como é que a senhora está vendo assim, esse movimento também. Além dos editais de procurador federal, obviamente, com a imensidão de leis, especialidades que ela realmente é, digamos assim, ela é o cargo-chefe, né, Seguridade Social, de previdenciário. Tem um colega, Felipe Cavalcante, professor Adriano, não sei se a senhora sabe quem é. E Sim, aí, sim. Felipe Cavalcante, a gente jantando em São Paulo, ele fez assim: Felipe, eu tenho a maior os meus, digamos assim, os meus clientes, eles equivalem à população da Argentina, né? A quantidade de segurados no INSS, cerca de 40 milhões apenas. É, exatamente. O Felipe trabalha na na Procuradoria Regional, né? Uhum, O que acontece é o seguinte: se a gente olhar o tema Seguridade Social no Procurador Federal, ele está no grupo 1 com 56 questões, dividindo uhum, tributário, administrativo, etc. Se eu for olhar para o Procurador da Fazenda Nacional, o grupo 1, que é Seguridade Social também, ele tem 34 questões ali uhum. e com uma importância que ele realmente tomou, né, em relação ao outro, para o grupo 1. O que eu acho para a PFN? Por que ele vai para o grupo 1 e essa importância que a gente percebe? O último concurso da PGFN foi ESAF, né? Que tinha uma visão muito mais visão de Receita Federal, de visão de direito tributário puro, né? Direito tributário puro, geral, Uhum. toda a tributação. E o que eu lido muito com o pessoal da Receita, o que a gente vê depois da unificação, no início da unificação, em 2007, 2008, Lei da Super 2009, Receita, né? a super 11.457. Isso. exatamente, a super receita, as contribuições da Previdência ficaram à margem, né? Então, sim,
os antigos auditores da Receita Previdenciária, né, do INSS, depois Receita Previdenciária, entraram para a Super Receita, mas o que comandava a Receita eram os outros tributos federais. E agora há uma preocupação maior com a questão da contribuição previdenciária e uma necessidade, inclusive, de pessoal que entenda da matéria, tanto na Receita quanto na própria PFN. Por quê? Isso. Porque também os profissionais da PFN ficaram muito envolvidos com a outra parte da tributação, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, etc. Então, deixaram. Então, agora, acordaram, falaram, peraí, né? Tem uma receita grande, a gente precisa preocupar com essa receita, até por conta do equilíbrio das contas do regime geral e também do regime próprio, né? Porque é uma coisa que vem crescendo nos últimos concursos também, esse tema. Então, eu acredito que para a PFN, o candidato ele tem que fazer o link, e aí, esse bate-bola, nós dois aí, quer dizer, a sua matéria com a minha, fazer o bate-bola da lei de custeio, mas com a pegada, e não esquecer de que contribuição previdenciária, ela nada mais é do que um tributo. Então, eu vou fazer uma análise, principalmente em prova discursiva e oral, com essa pegada de direito tributário. Né? Lógico que a gente, com a especificidade, como são as contribuições da empresa, quais são os temas repetitivos ou de repercussão geral que nós tivemos aí nos últimos 2, 3 anos, né? Sendo discutido, salário maternidade, férias, etc. Mas eu acho que o candidato tem que ter essa visão sistematizada para ele se sair melhor na prova da PFN. No caso do procurador federal, o conteúdo é muito mais vasto, né? E aí eu acho que o candidato pode dar uma escorregada no que ele achar o seguinte: previdenciário para procurador federal vai pegar muito benefício. Olha, não tanto assim. Por quê? Porque se a gente olhar o histórico do Sebrasp, ele divide bem, mesmo né? prova de INSS, eu posso falar que meio a meio, custeio e benefício. Não adianta a gente achar que só vai cair benefício em procurador federal, porque vai escorregar. Né? E costuma muito o candidato do concurso de procurador federal específico achar que benefício ele mata no peito e pronto, e chega lá a parte de custeio, ele não olhou, porque tem uma tendência dele não gostar do tributário, tem uma tendência dele não gostar do custeio, né? E aí ele pode escorregar. Eu lembro que quando eu fiz procurador federal, o que me garantiu muito na prova do Sebrasp foi processo civil, previdenciário e tributário. E que essas 3 matérias são... processo civil, tudo bem, mas a tributário e previdenciário, ou você gosta ou você não gosta. Né? Porque não são matérias assim, de falar que todo aluno de graduação ama. Não, não ama. Né? Torce o nariz. É engraçado demais. Amam penal e não amam tributário. Eu amo tributário. Mas tem isso. Então, eu acho que, sendo do grupo 1, tanto no Procurador Federal quanto no Procurador da Fazenda Nacional, a gente vai enfrentar um número de questões maior, né? Que grupo 1, e a prova discursiva tende a ter uma peça, né? Ou um parecer. No Procurador Federal, uma peça, eu acho assim, que é a peça. Vai ser a peça. No Procurador da Fazenda, pode não ser uma peça, mas pode ser, talvez, 1, 2 questões, porque a gente vai vendo que as provas discursivas 1, 2, 3, ela está sempre com o grupo 1 e 2, 1 e 3. Deixa né? muito aberto, então, né? estando no 1, a probabilidade é que maior, venha. cair previdenciário das 3 provas. É verdade. Nas 3 provas. Então, isso é muito possível. Lógico que no PFN
é mais a questão da tributação mesmo. Então, por exemplo, né, a nova contribuição, a necessidade da lei complementar, pode ser Uhum, questão mesmo de trazer essa discussão, porque volta e meia, né, a gente tem uhum, alguma declaração de inconstitucionalidade, tivemos em 2015, 2016, então pode isso acontecer. Eu fico feliz, né, porque uhum, o direito previdenciário cada vez mais ele está sendo respeitado e uhum, valorizado, né? Porque ele está presente aí nas demandas judiciais, presente na vida das pessoas, com um crescimento muito grande de previdência complementar e regime próprio de previdência, uhum. coisa que quando você estudou foi aquela coisa pequena, né? Muito rápida, não tinha muito, mas hoje a gente vê que tem uma cobrança e tem um porquê disso, Uhum. né? Tem um porquê, quer dizer, nós somos servidores, sujeitos ao regime próprio, ele sofreu muitas modificações, a limitação da aposentadoria, a questão da adesão ao plano de previdência complementar, FUNPRESP e tal. Então, eu acho que isso vai ser mais trabalhado. Então, a gente tem uma tendência a ter algumas questões até mais inovadoras. Eu A imagem, né? acredito. Eu É acredito verdade. que tenha. Não ficar naquela coisa muito simplesinha, sabe? De vou dar Sim. uma olhadinha em benefício, dou uma olhadinha ali na Constituição sobre custeio e vou embora para a prova. A prova não vai ser assim, É, né? eu tenho apostado, professor Adriano, que a prova de previdenciário também ela vai cobrar muito a parte de assistencialismo, né? Na lei de benefício de prestação continuada, enfim, todas essas leis especiais. Eu fico conversando com o professor Igor Maciel no começo do ano e a gente, desde que falava desses concursos, a ideia era que se o concurso, para ele ser justo, ele deveria refletir a prática. Então, a gente tem que se preparar de duas formas. A primeira olhando, claro, a tendência da banca, e aí da Sebrasc ou dos membros da comissão, e também olhar para a realidade da carreira. Ou seja, você vai entrar, você vai trabalhar com o quê? É óbvio que o que é mais demandado na carreira, a tendência é que se concurso fosse justo, a prática seria cobrada. Claro, vão ter às vezes umas questões decoreba, mas a ideia é que a evolução vai fazendo com que o concurso, cada vez mais, ele reflita a prática. Senão, nós estamos formando realmente pessoas que são especialistas em passar em concurso, mas que não serão bons profissionais. Então, a gente tem que fazer sempre esse sopesamento. Formar o candidato como um profissional, ou seja, como procuradora federal, a senhora querer trazer colegas de fato. Eu quero que esse cara seja meu colega como procuradora federal nacional. E também, claro, trazer temas estratégicos do jeito que a banca vem cobrando. E isso me faz, portanto, refletir em alguns temas que eles são realmente muito caros à instituição. Toda a parte, portanto, que a pandemia trouxe à AGU como um todo, foi algo fundamental, né? Os temas que eram quentes antes da pandemia e depois da pandemia passaram a ser outros também. Então, eu fico falando do impacto que a Covid trouxe em temas relevantes para a instituição. A gente detalha, por exemplo, que às vezes o Supremo ele dá uma má decisão, ou seja, ele decide de maneira incompleta, revisão da lei para a vida toda, por exemplo, e aí a gente passa 30, 40% da força de trabalho de procuradores trabalhando somente nessa tese, porque tem uma avalanche de processos judiciais, enquanto que ele não decide bem. Então, veja como isso impacta o nosso dia a dia. E eu falo, por exemplo, do tema do PiscoFins, né? O ICMS na base do PiscoFins mudou completamente a realidade da instituição. Passaram, e a gente mostrou para o Supremo, olha a quantidade de pessoas. 70% das ações judiciais elas foram protocoladas depois de uma decisão sua em 2016 de maneira insuficiente, de maneira dúbia. Então veja a Uhum. quantidade de pessoas oportunistas que entraram com o processo depois de uma decisão, justamente porque havia realmente uma grande definição. Então é óbvio que se você agora vai decidir, agora você vai ter que modular. E isso é um argumento para você ver, né? Porque como é que esse tema não vai estar na prova? Ele vai Não, estar, né? revisão da vida toda, sim. Revisão da vida toda, sim. Com certeza, ela deve aparecer na objetiva, eu acho que de leve, e na prova aberta, com certeza. Com certeza. Na oral, nem se fala. Mas, assim, com certeza, até mesmo pelo impacto que essa decisão, o Uhum, impacto financeiro, né, uhum, orçamentário, que ela teve, gente. Porque, assim,
segurou, 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 né? Vale, não vale a decisão do ministro aposentado e aquela confusão toda. Então, eu acho que o tema revisão da vida toda, você pode trabalhar. Você pode trabalhar o previdenciário, você pode trabalhar o constitucional e até Uhum. mesmo o processo civil, né? Por conta da decisão de se vale, igual foi, né? A questão se valia a posição, o voto, né? Do ministro Marco Aurélio ou não, e tal. Então, assim, é um ponto essencial. E quanto ao assistencialismo, eu acho que é uma coisa também muito possível, porque é um benefício que a gente trabalha demais, né? Tem alguns questionamentos em relação à renda, em relação à necessidade, e isso também é uma questão que vai. E nós tivemos alterações Uhum. recentes na própria legislação do PPC da LOAS, que no Procurador Federal vai pegar. Né? Uhum. Na AGU não deve Professora, pegar. sabe qual é o maior medo das pessoas que estudam para o edital de Seguridade Social nas três carreiras, que eu vejo, eu não queria pegar a opinião do senhor, é que seja cobrada as regras de transição. As regras de transição, olhe, é uma coisa que você olha e fala assim, isso aqui realmente não é coisa de Deus, não, né? Se existe um Lúcifer, aqui são as regras de transição, né? E você sabe que há uma possibilidade, porque nós tivemos, há uns 4, 5 anos, uma questão de regra de transição, da regra de transição da emenda 41, Uhum. num concurso, 2003. se eu não me engano, da magistratura. Uhum. Teve uma regra de transição. Mas assim, o pessoal fica morrendo de medo de regra de transição, e eu falo assim, que não tem. Depois que a gente começa a dar aula sobre regras de transição, as pessoas começam a falar, oh, mas é só isso. É Uhum. porque parece que cria uma certa barreira no início, fala, nossa, é difícil demais. Não é. Na verdade, no regime geral, a gente tem 5 regras de transição, mais uma que é só de aposentadoria especial. Uhum. No regime próprio, nós temos 3 regras de transição. Não são difíceis, por quê? A gente vai descartando as possibilidades, aí fica uma coisa mais rápida. Primeiro, vamos supor, quem está aqui sabe regra de transição. A primeira coisa que eu tenho que saber é o que era e o que mudou para eu poder entender a regra de transição. Então, eu tinha, no dia 13 de. Até o dia 13 de novembro de 2019, eu tinha uma situação que aquele que se aposentaria só com tempo de contribuição, sem qualquer idade, 35 anos homem, 30 anos mulher, ponto. Ou se aposentaria por idade, 60 anos mulher, 65 anos homem, com 15 anos de contribuição. Ponto. Então, eu pego essas duas regras antigas e venho com a regra nova. Quando eu venho com a regra nova, o que eu pego? Aposentadoria por idade. Quem não cumpriu até a data da emenda. Tem alguma regra de transição? Tem. Uma. Qual é? A mulher passando para 62 anos, que agora, a partir de 2023, é 62 mesmo. E o homem não mudou nada. Então, se ele vinha, ele continua com a regra anterior, 65, porque não muda a idade dele, e 15 anos de contribuição. Então, aí fica tranquilo. A mulher que vinha, que teria a possibilidade de 60 e não conseguiu, vem 60 anos e meio, 61, 61 e meio, 62. Pronto. Aí esse ano é 62, acabou. Então, essa é da idade. Aí sobra a aposentadoria por tempo de contribuição, que na época não tinha idade mínima, e agora passa, né, a sistemática de aposentadoria ter idade e tempo de contribuição. Aí o povo começa a tremer. Mas aí a gente vai por eliminação. A primeira regra, e a regra mais fácil, e que eu acho que é a mais possível de cair, é a tal regra do pedágio de 50%. Qual que é ela?
primeiro, não exige idade mínima. Já, aí, se eu tiver uma questão, eu já tiro, saio para lá. Segundo, essa regra que não exige idade mínima, ela tem fator previdenciário. E tem uma lógica. Por que ela tem fator previdenciário? Porque ela não exige idade. Então, ela traz o fator para achatar o valor da aposentadoria, porque o cara não precisa ter uma idade avançada. E quem entra nisso? Quem estava faltando menos de 2 anos na data da reforma para poder se aposentar por tempo. Estão faltando menos de 2 anos para completar 35 anos ou 30 anos de contribuição. Homem ou mulher. Aqui, eu já fechei o quê? O campo. Essa, para mim, é a regra que pode vir, que é a única que usa fator previdenciário, que é a única que não exige idade mínima, entendeu? Que é a única que restringe, que não serve para todo mundo, só serve para quem tinha menos de 2 anos para se aposentar. Então, essa eu fecho. Ah, mas essa é uma regra boa? Não, mas é uma regra. Até uma regra melhorzinha que ela, que também é pedágio? Tem, que é a regra do pedágio de 100%, que são 2 de pedágio. Uma é 50, outra é 100. A regra de pedágio de 100%, ótimo. Quem não podia se aposentar naquela época, com 35, 30, quanto tempo faltava naquele dia? Completa e mais o tanto que faltava para completar. Por isso que é regra de 100%. Aí ganha o valor integral do salário de benefício sem fator. Por que sem fator? Porque tem idade mínima. Olha só, fator não tem idade mínima. Sem fator tem idade mínima. Todas as duas são regras de pedágio. E aí a gente vai brincando. Ah, professora, mas aquela tem de ponto, aquela tem da idade mínima? Tem, mas não é tão difícil assim. Então, nas nossas aulas, a gente vai trabalhando cada um. É possível cair uma das regras de transição? É possível, né? Já caiu uma vez da emenda 41? Já caiu. Mas dá para você ir diminuindo. Só que o Sebrasp, ele é tão gente boa para quem consegue entender a matéria, que ele muitas vezes ele trabalha com o raciocínio que a gente faz mesmo. Usa, por que usa, né? A questão do déficit. Então, eu acho que dá para trabalhar. Pode cair? Pode. Não é tão difícil. Mas se você tem assim, uma noção do que era e do que depois, é fácil. E aí você me deu uma dica muito boa. Eu vou começar a trabalhar essas regras nos nossos posts aqui no Instagram para as pessoas irem acostumando. Vou explicando uma por uma. No YouTube Fica também fácil, eu assim. tenho algumas regras de transição lá postadas, algumas aulas, mas não são. Eu acho que você falou assim, é um preconceito que a pessoa fala assim, quando fala assim, reforma. Aí já apavora, porque a reforma trouxe muita coisa. E eu acho que pode vir a trabalhar com pensão por morte, né? Que é uma coisa que mudou muito, né? Hoje não A vale a pensão por pena morte, eu casar para até, pensão, né? eu até tava vendo isso, professor Adriano. Tem o tema da pensão por morte, ela está no Supremo de relatoria do ministro Barroso, né? Está pendente uma ADI justamente porque ela, digamos assim, ela ofendeu por demais o valor dos pensionistas, né? Reduziu 60%. Então era o que, para quem era do regime antigo, né? É um valor de sobremaneira. Imagina um casal, né, de idosos que uma pessoa falece e a outra fica apenas com 60%, né, do rendimento. E já é um valor que a pessoa perde ainda, né? Então, assim, eu vi que tem algumas questões do Supremo da reforma da Previdência, e quando os editais da AGU colocam a reforma da Previdência, já é uma coisa por demais grande, né? Então, Muito, é meio que você. muito, muito, muito. E essa questão da pensão é uma questão que eu acho que ela foi pesada, né? O reformador ele pesou tanto porque é 60% do valor da aposentadoria, mas é 60% do valor da aposentadoria por incapacidade é que teria direito se ele não for aposentado. E o valor da aposentadoria por incapacidade
ele também sofreu uma mudança, com a qual eu não concordo, né, como estudiosa do direito, porque hoje ele faz a diferença se morre de acidente do trabalho ou não. Então, se eu tenho, por exemplo, um profissional autônomo, um representante comercial, que contribui hoje sobre o teto, tá? Contribui há 3 anos sobre o teto. Então, vamos colocar a média teto. Vamos colocar aí 7 mil. Se ele sofre um acidente no trânsito, que é representante, tem que viajar, a aposentadoria por incapacidade permanente dele seria de 60% dessa média. Então, 6 vezes 7, 42, 4.200. E a pensão da esposa, 60% de 4.200. Então, 6 vezes 4, quer dizer, 2 e pouco, 2.400 e alguma coisa. Uma pessoa que contribui sobre 7, gerar uma pensão para um dependente de 2 e pouco, eu acho que pesou com força. Por quê? Porque se eu for olhar a aposentadoria por incapacidade, o evento incapacidade não é uma escolha, né? É um evento não programado. Só que o benefício, ele tem um diferencial se for acidente do trabalho ou se não for. Mas acidente e incapacidade, para mim, é uma coisa que tem que ser, e segundo a Constituição, a incapacidade é um dos eventos, né, que tem que ser coberto pela Previdência, tem que ser coberto para todos de maneira uniforme, não do jeito que colocou. Porque o acidente do trabalho, porque o empregado, ele vai ter um cálculo da aposentadoria diferente de um profissional, de um contribuinte individual. Ah, mas é porque a empresa contribui com o seguro de acidente do trabalho. Tudo bem, mas o segurado, né, ele não pode ser aí penalizado por um valor de renda mensal se foi um evento que ele não escolheu. Porque uma coisa é eu escolher por quanto tempo eu vou contribuir para a Previdência e me aposentar ordinariamente. Outra coisa é eu ficar incapacitado. Não foi escolha. E veja que tem discussões interessantes sobre isso, porque os editais da AGU, de Procurador Federal e de Procuradora Fazenda Nacional, eles foram alterados, né, no dia 9 de janeiro. Né? Então, ou seja, a gente está conversando aqui, e até para quem for escutar depois, né, a gente está conversando hoje numa quinta-feira, dia 12 de janeiro, e a gente está falando justamente, portanto, que na segunda-feira alteraram os editais. No programa de direito constitucional, o que foi editado, professora Adriana, foi um tópico chamado princípio da proibição do retrocesso. Ou seja, essa discussão que a gente está conversando agora, pensão por morte e outras reduções da reforma da Previdência, consequentemente, tudo, né, de previdenciário tem a ver com esse princípio. Princípio do retrocesso social ou não, né? Você pode Sim, somente aumentar ou tem um ponto que você pode reduzir também, né? exatamente. E essa discussão está chegando nos tribunais, essa questão da aposentadoria por incapacidade, o cálculo, né? Porque se eu for olhar as duas aposentadorias, a aposentadoria por incapacidade, em decorrente de acidente, qualquer acidente, ela não exige carência. Então, ela trata qualquer segurado da mesma forma. Houve um acidente, ele não vai exigir carência, por quê? Porque não é uma coisa mais do que não programada. Agora, por que a carência ela trata igual e no cálculo ela trata diferente? Né? Porque a carência, se a gente vai observar a carência dos benefícios, quanto mais programável é um benefício, mais carência ele exige. Então, se eu vou ter uma aposentadoria ordinária, a carência é de 180 contribuições. Já se eu vou ter um auxílio por incapacidade, que não seja decorrente de acidente ou doenças listadas, a carência é de 12, né? Então, quer dizer, um pouco contribuiu para poder ter direito àquele benefício. Agora, por que no acidente geral a carência é tratada para todos e no cálculo não? Então, a gente vê aí que eu não consigo entender por que passou, por que passa isso numa reforma. Porque na época da discussão, todo mundo estava se preocupando com
não alterar o rural, né? Alterar ou não, mas Uhum. então a banca vencedora ganhou não alterar, e a questão da idade. Mas Somente, né? algumas coisas que passaram, se o segurado for perceber, tem coisas ali muito mais de retrocesso mesmo, prejudiciais ao segurado, e ninguém discutiu. Ninguém discutiu. Por exemplo, pode alterar a qualquer momento os valores de aposentadoria, a forma de cálculo de aposentadoria do servidor público, por lei. E ninguém falou nada, porque antes, né, o tempo mínimo de contribuição estava na Constituição. Uhum. Agora, se amanhã sai uma medida provisória falando que o segurado regime geral vai só poder se aposentar com 40 anos de contribuição, pode, porque deixar para lei. Uhum. Lei ordinária. Ninguém fala isso. Desde final de 2019, nós temos 3 anos. Ninguém abre a boca. Está todo mundo preocupado com a idade de 62, 65. Mas se o governo resolver, é medida provisória e acabou, né? Então, assim, são coisas que foram passando ali e que ninguém discutiu, a sociedade não discutiu, e aí vieram outros temas, e veio, né, pandemia, e veio eleições, e novo governo, e as pessoas não têm. Então, eu falo que o direito previdenciário, ele é a vida mesmo de uma pessoa. Uhum. Então, quer dizer, de um trabalhador, né? Que está à mercê aí da sorte de até mesmo do presidente da República, que uma medida provisória aí acaba com a vida dele em poucos dias, né? Pensão por Uhum. morte, Assuntos cálculo, mais sensíveis, né? Então, realmente muito, demandam um muito. debate maior, consequentemente, uma participação dos três poderes, né? De uma forma mais contundente. Eu também queria que o Supremo enfrentasse, de certo modo, mais rápido essas alterações da reforma da Previdência que estão pendentes, né, de análise. Eu acho que, assim como a revisão da vida toda foi um tema que até subiu, de certo modo, rápido, né? Mas que foi muito debatido por muito tempo no STJ, né? E ele, de certo modo, atrasou, de certo modo, a decisão mais definitiva e fez com que toda a massa de procuradores federais ficasse trabalhando numa tese, enquanto seria muito mais fácil ele decidir, e aí tudo bem, está decidido, vamos respeitar a decisão, pronto, né? Então, Exatamente. Então, assim, eu acho que esse concurso, os candidatos têm que se preparar muito, né, para a prova objetiva, vendo a jurisprudência, vendo a parte doutrinária e tudo, mas indo para a prova discursiva com uma cabeça mais ampla, porque o Sebrasp vai trazer questões. A Sebrasp traz prova, né, de contextualização e etc. Então, acho sim. E a gente quer, assim, colegas também que pensem, né? Que uhum, trabalhem, que formule, tudo bem, viabilizar a política pública, mas a gente tem que pensar na sociedade e assessorar, né? É o caso uhum, também de assessorar os poderes, né? Nas consultorias jurídicas, etc., para ter uma coisa de respeito mesmo à pessoa, de respeito ao trabalhador, de respeito não que vamos conceder qualquer. Não, não vamos conceder qualquer coisa a qualquer preço, porque a gente tem restrição orçamentária e etc. Mas e outros princípios que a gente tem que observar, equilíbrio financeiro, etc. Mas eu acho que os nossos colegas futuros, eles têm que, e eu quero que a Sebrasp faça um bom concurso, uma boa prova, e traga pessoas preparadas. E como você falou, o Sebrasp tem essa tendência mesmo, de trazer dentro das questões, objetivando um pouco o cargo, né? Ele vai pedir uhum, alguma coisa mais fácil, decoreba e tal, mas no contexto geral, a prova dele é bem elaborada. E a uhum, sorte é que ele vai fazer as três, né? uhum, Isso é muito bom para o candidato, porque ele pode fazer os três concursos se preparando com uma banca só, né? uhum. Com uma banca só. Isso aí vai ajudar bastante. Mas fala um pouquinho de procurador da Fazenda Nacional, né? Que é a última prova
e que eu acho que merece todo o meu respeito. Como você falou, eu sou frustrada, né? Eu não passei. Professora, é dito, né, que a maior mentira, ela é a mentira que a gente conta para nós mesmos, né? E eu passei no concurso da prova em 2015, 2016, mas quando eu comecei a estudar para concursos ali em 2012, 2013, um grande colega meu, hoje defensor no estado de São Paulo, Tiago Araújo, ele tinha uma grande paixão pela Procuradoria da Fazenda Nacional. E ele conversava comigo com tanto brilho no olhar sobre o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, que ele falava, Felipe, meu sonho, a gente era técnico judiciário, né, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele falou, meu sonho é ser Procurador da Fazenda Nacional, porque é um cargo, e as matérias, a importância. E aquilo ali me cativou um pouco, porque por enquanto que eu estudava para técnica analista, estava no terceiro período da faculdade, ele tinha saído do concurso em 2012. E como eu não era formado ainda, o último concurso da PFN foi em 2015, mas teve em 2012, para quem não sabe. E aí, em 2012, eu olhei e falei, rapaz, eu não vou fazer essa prova. Primeiro porque eu não sou formado, e enfim, né? Não estou preparado para isso. E aí eu peguei e fiz o teste de, assim que acabou a prova objetiva, que esse então um grande amigo meu ele não conseguiu passar, eu peguei a prova da PGF de 2012 e falei, vou simular essa prova. E aí quando eu simulei essa prova, eu olhei diante da minha insignificância e falei essa frase que eu perdurei na minha memória por muito tempo. Eu nunca vou ser um procurador da Fazenda Nacional. Olha, eu posso fazer qualquer cargo, qualquer concurso. Eu posso passar em qualquer concurso, exceto procurador da Fazenda Nacional. Era uma máxima. Isso foi a mentira, a maior mentira que eu contei para mim mesmo e que eu acreditei durante 3, 4 anos. Até eu passar nessa prova, essa mentira estava aqui, ó. O trauma estava comigo. Porque eu lembro a todo instante, Felipe, quando eu fiz a prova de 2012, eu olhei para aquela prova de processo civil, que era uma matéria até então que eu adorava, eu falei assim, que processo civil é esse? Que eu nunca vi. Então, eu olhei para aquela prova e causei um distanciamento. Falei, não, Procuradoria da Fazenda Nacional é coisa para doido. É coisa para alienígena, é coisa para gente maluca, gente louca, louca, né? Que não bate bem na cabeça. Então, eu fui fazer a prova da PGFN quando saiu o antigo edital, muito ainda com esse trauma. Eu passei da prova objetiva, a prova discursiva e falei, nossa, pronto, tá? Se eu achava que, né, eu tinha passado aqui por acaso, eu tenho certeza. A prova discursiva, estudando com o professor Adriano, eu falei, o que é isso, né? Você olhava esse tributário do PIS, COFINS, do não sei o que letras são essas, né? Que tributos são esses? Que eu nunca vi esses tributos na minha vida. Então, a prova da PGFN, eu faço esse parênteses aí, ela foi uma prova de um vencimento, não foi pessoal, realmente espiritual muito grande. Era todo instante eu falando que eu não podia e Deus me dando, de certo modo, alguns sinais, dizendo, não, Felipe, é possível, meu Deus, eu sei que eu não sou suficiente, né, na preparação. E quando eu ingressei na PFN, eu enfrentei uma grande mentira que eu pensava, e aí eu vou dividir com você. Me diziam que a Procuradoria da Fazenda Nacional era somente para quem gosta de tributário. Era somente para as pessoas, portanto, que tinham aptidão com direito tributário. E eu acreditei nessa mentira. Eu fiz a prova e quando eu ingressei no órgão, eu olhei para isso e falei assim, nossa, eu acho que, assim, acho que os próprios professores, eles, infelizmente, também acabam repercutindo essa, digamos assim, essa sinopse, esse resumo. A PGFN é para quem gosta de tributário, a Procuradoria Federal é para quem gosta de direito previdenciário e a AGU pega tudo. Pronto, vamos lá, quase que isso. Só que não é. A PGFN ela faz muito mais que direito tributário. Só se vê isso. Só se vê a importância de cuidar da dívida ativa. Mas, por exemplo, e aí vamos falar do exemplo da matéria que a senhora é professora. Um grande amigo meu, Jurandir Ferreira, ele trabalha, por exemplo, na parte de consultoria financeira. Então, todo o regime fiscal que é feito entre o Estado do Rio de Janeiro, tá, em estado de recuperação, Rio Grande do Sul, passa por esse setor. Exemplo, a reforma da Previdência passou por um setor da PGFN em que ela tinha que dar pareceres em que partes da reforma era constitucional ou inconstitucional. Então, você quando olha, principalmente só para a parte contenciosa, só vê a parte tributária, mas não sabe, portanto, que a PGFN ela faz toda a parte administrativa do Ministério da Economia, que então será agora o Ministério do Planejamento. Então, contratos administrativos, licitação, tratados internacionais. Então, a PFN ela amplia o leque
E a maior mentira que eu escutei era PFN é para quem gosta de tributário. Acho que a gente pode até falar assim, majoritariamente, né, a PGFN trabalha com tributário. Majoritariamente, o Procurador Federal trabalhar com previdenciário. Pronto, beleza. Mas isso faz com que realmente as pessoas... claro, eu posso resumir. Leia o artigo 10, né, do Decreto-Lei 147, que fala das atribuições da PGFN, e lá você olha, ou lê a Lei Complementar 73/93, lá você olha o que é a AGU, o que que faz um procurador da Fazenda Nacional, e você amplifica e fala, bom, né? Realmente fica difícil a gente entender tudo pela capa, né? Entender a manchete pela capa. Essa foi a das maiores mentiras. E eu posso resumir a minha preparação a realmente uma pessoa que me disse certa vez uma frase que ter fé é dançar na beira do abismo, né? Então eu testei isso, a ferro e fogo, né? Era a minha fé de passar no concurso. Eu estava a tempo todo à beira do meu abismo que eu mesmo criei, dizendo que eu nunca ia passar nesse concurso. Então eu ficava, a hora caía no abismo, o choro, né, à noite, e durante os dias da semana eu tentava acreditar, mas eu caía na beira do abismo e continuava assim, com essa fé, de certo modo, sabendo que era necessário algo além de mim, porque eu não merecia isso, porque eu não era competente. E hoje eu vejo a instituição, assim, acho que todos vocês, acho que a professora também sente isso, né, professora? A gente tá com um sentimento de ternura enorme para todos vocês que estão chegando, assim, o acolhimento, né, o curso de É, formação, né? A gente tá doido para receber todo mundo, né? Fala, venha ser, vocês serão muito bem-vindos aqui. Você é muito exato. bem-vindo, né? E a sua fala, eu tô olhando assim, é uma característica muito importante para quem vai ser aprovado em qualquer concurso, e que eu vi em você, é a humildade. Porque, assim, quando você virou e falou assim, não dá para mim, é coisa de maluco, é coisa de gente isso e aquilo, não é que você não acreditou em você. Eu acho que mais do que isso, eu acho que é essencial para quem faz concurso é ter a humildade de falar assim, eu não sei tudo, eu tenho que estudar. Porque isso é essencial. Essencial. A gente que agora já está na fase de ajudar aqueles que vão passar, de ensinar, a gente vê assim, o quanto o mais humilde, de coração mesmo, né? Ele chega mais rápido. Porque ele permite falar assim, olha, eu vou estudar tudo, tudo que é necessário. Por exemplo, eu senti isso comigo, da mesma maneira que você falou assim, isso é coisa de maluco, eu não vou conseguir. Eu era técnica também do tribunal, e o grande sonho meu era ser fiscal do Estado. E eu até falei hoje, numa outra live, que eu fui fiscal por um dia. Então, assim, eu já consegui, né? Mas eu trabalhava com... Eu era assessora da, então, hoje, presidente do TRF6, e ela falava comigo assim, você tem que fazer concurso da área jurídica. Eu falava, que pensava comigo, que não tem nada a ver comigo e tal. E, e ela falava isso. Eu falava assim, olha, eu não vou passar. Sebrasp, então, gente, eu pensava, né? Não passo mesmo. E tinham duas servidoras lá que faziam concurso. E faziam para procurador, faziam concursos Uhum. maiores. E que eram consideradas muito boas. Servidoras, inteligentes. Tal. E como eu sou formada em economia, eu fiz economia e direito junto, eu nunca me considerava da área jurídica. Eu sempre achava que eu era mais economista, então eu estava aí nesse abismo aí no meio do caminho. E aí elas nunca passavam. E aí teve um dia que eu peguei um processo penal, estava com um probleminha, e fui lá na sessão dessa pessoa conversar com ela. Eu falei, olha, tem um probleminha aqui e tal. E a pessoa era muito arrogante e tirou os óculos, eu usava óculos também, tirou os óculos e falou comigo assim, aqui, você devia estudar mais um pouco antes de vir falar isso. Eu falei assim, tudo bem, voltei, mas falei, gente, mas esse negócio tá errado, tá errado. E aí estudei um pouquinho, eu não gostava muito de penal, processo penal e tal. Conclusão, eu nunca achei que eu fosse enfrentar uma prova dessa e passar, por quê? Porque elas eram muito boas,
E eu achei que era coisa para mim não daria. E aí, um estagiário, você conhece, o professor Marcelo Novelino, foi meu estagiário, trabalhou Que comigo. massa. O Marcelo tinha acabado de formar e falou comigo assim: vamos fazer o concurso de procurador da Fazenda Nacional. E eu ainda brinquei com ele: que é isso? Eu não tenho a mínima condição de fazer. E ele falou: não, vamos fazer. Isso era outubro e a prova era dezembro. E aí eu fiz a prova e primeiro RE que eu fiz na minha vida foi nesse dia. Fiz 49 pontos e meio, 50, não sei como, nunca tinha feito o RE. E nós fizemos, e depois nós fizemos procurador federal, todos os dois nós somos do mesmo concurso. E aí, quando eu fui aprovada, e na época eu passei menos de um ano, passei nos 3, procurador do Banco Central, procurador da Fazenda, procurador federal e advogado da União. E essas duas pessoas, inclusive essa, né, que falou comigo, até hoje ela continua no TRF. Não foi aprovada em nada, acho que ela já desistiu. E aí a gente fica assim, poxa, os candidatos, às vezes, os alunos, muitas vezes nos veem e falam assim, o professor Felipe, porque ele é fenomenal. Não, ele continua sendo fenomenal, mas o aluno tem condições de também chegar lá, né? Então, essa coisa de falar, não vou passar, não vou conseguir, e você foi humilde o suficiente de falar assim, eu não vou, é coisa de maluco, mas você tentou, né? Então, Deus colocou no seu caminho aquela coisa de você vai ser o procurador da Fazenda Nacional, mas te proporcionou a humildade e a perseverança, porque você, mesmo achando que não seria, você não deixou de trilhar o caminho, você foi, né? E eu acho que isso é muito importante, porque quando você falou assim, eu chorei à noite, e a gente chora mesmo. Quando eu passei, e eu chorei uma semana. Eu chorei uma semana. E eu estava no culto, naquela semana, no dia, a pessoa que estava fazendo o culto, ela olhava para mim e eu percebia que a pessoa achou que eu tivesse perdido um ente querido. Porque eu chorei tanto no dia, mas eu chorava tanto que eu lembro que eu estava com um blazer vermelho e ele molhou. Assim, mas eu chorava. Todo mundo que vinha me parabenizar, eu chorava, porque assim, é uma coisa que só quem passa, Felipe, é que sente, porque a gente estuda, igual você falou, eu comecei a estudar em 2012, 2013, 2014, 2015. A gente vai estudando, e assim, são tantas adversidades, são tantas coisas e pessoas te jogando para baixo, que você, quando você passa, você fala assim, gente, acabou, eu passei mesmo, eu vou, né? E aí vem o outro susto, que é a outra mentira, de achar que eu só iria lidar com previdenciário e você só iria lidar com tributário, ou mesmo processo administrativo disciplinar, PAD. Quer dizer, coisa que eu jamais poderia pensar. Eu já participei de várias demissões que doem, não de ter dado parecer favorável, porque realmente a conduta não foi adequada, mas assim, de ver um servidor numa situação, né, que levou a isso. Mas quando que eu poderia imaginar que um procurador federal trabalharia com processo administrativo disciplinar, né? Que a gente vai pensar, vai para o INSS, vai ser procuradora do INSS, você vai falar PIS, COFINS, essas letrinhas todas, né? Então, eu fico admirada, né? Primeiro, do aluno ser melhor que o professor, porque assim, eu te admiro muito, muito, como pessoa, né? E como profissional. Eu vejo a sua caminhada. E esse testemunho mesmo que você dá para os seus alunos, para os nossos alunos, de ver o seguinte, é possível, né? E é possível entrar num concurso, participar, ocupar um cargo público, dependendo do seu esforço, né? A gente chega de peito aberto, né? A gente entrou pela janela, pela porta, não pela janela, né?
Então, é tão gratificante isso, né? Falar assim, olha, eu estou aqui pelo meu esforço, lógico, né? Tem pessoas que conduziram a gente também, os Uhum. pais, etc. Mas, com toda certeza, a gente teve mais adversidade. E acho que é Deus que coloca no caminho mesmo, porque depois que a gente vai ver na trajetória, igual você falou, a gente vê como que ele conduziu para você chegar a ser procurador federal, né? Eu, procurador, e você, procurador da Fazenda. Eu podia ter sido tantas outras coisas, né? E as coisas vão. Quer dizer, eu fui nomeada advogada da União, não quis, preferi a procuradoria, né? Alguns falaram, deveria ter ido, né? O volume de processo é menor. E a gente sabe que é mesmo, né? Os advogados ficam até bravos com a gente, mas o volume é menor das ações. O procurador federal descabela, mas as coisas vão sendo conduzidas. Por isso que eu falo. Eu falo com os alunos. Eu sempre trabalhei, agora virou clichê, né? Os 3 Fs, mas eu trabalho com isso há muito tempo. É ter É fé, ter verdade. foco e é ter força para vencer as adversidades, porque elas são muitas. Você passou por várias, né? Só você sabe, você, sua família. Eu passei por muitas. Todos os nossos alunos vão passar, né? Aquele que disser para mim que passou no concurso público sem esforço, eu costumo brincar o seguinte: ou é mentiroso, ou é carente, está precisando de elogio. Porque não tem ninguém que passe em concurso público que, assim, olhou e foi embora e passou, né? Quer dizer, teve o seu esforço, e esforço de longos anos, o esforço da graduação, o esforço depois da preparação, o esforço de ficar sem dinheiro, né? Que você com 24, 25 anos, ter que pedir dinheiro para os pais, ter que dividir livro, ter um monte de coisa. Eu tive filho nova, meu filho rasgou meu Código Civil, né, de raiva, porque assim, queria a mãe Sai estava daí. estudando, né? Uma coisa assim. Ciúme, ciúme, né? Tadinho, muito pequeno, então ele queria fazer alguma coisa. Fui para a aula de futebol na época era Walkman, escutando as Uhum. coisas. Então, assim, tem muita dificuldade. E quanto mais fora da zona de conforto o aluno tiver, mais rápido ele vai passar, né? Mais rápido ele vai Perfeito. passar. Porque aí ele vai ter aquela garra de. E muda a vida, né, Felipe? Muda, Totalmente. Uhum. né? Muda muito Meu, a vida da gente. meu irmão passou aqui, né? Ele entrou aqui na live e ele é uma prova viva disso, né? Nós estudamos juntos, né? Eu, então, ali começando a caminhada dos estudos aos 19 anos, e meu irmão é um ex-jogador de futebol. Meu irmão foi jogador de futebol, se aposentou, falou, não quero isso da vida, né? Ao longo dos seus 25 anos, ele desistiu de uma carreira ao qual ele foi para a Europa, enfim, teve a oportunidade de jogar nos alguns times de futebol famosos. Ele falou, não, eu vou fazer direito, vou retomar. Então, ele foi o caminho para que a gente pudesse fazer isso juntos, né? Para que desse o start. E quando você, professora, falou da humildade, tem uma coisa, na senhora especialmente, que é muito claro isso, né? Santo Agostinho, ele fala isso, que ele não tem como você dissociar a humildade da verdade, de uma verdade pura. E eu vejo muito isso na senhora. Quando a senhora fala do força, foco e fé, eu já tinha visto há vários anos, porque realmente você incorporou isso com uma mensagem de vida. E hoje a prova total disso é que você encanta todo mundo como professora por dar tudo, né? Por ser realmente uma vela que se queima pelos outros há tanto tempo fazendo isso com muito amor, né? Com muita generosidade. Então não tem como a gente, do ponto de vista, eu como colega sua no estratégia, ou estar aqui realmente nessa condição de aluno e conversando sobre a instituição, ter um coração realmente muito grato a isso, né? Porque a gente sabe, né, do nosso nada, né, o nada que eu sou hoje e que amanhã não será mais.
A gente sabe da nossa transitoriedade no cargo, porque necessariamente eu não sou o cargo, eu sou uma pessoa, ocupo esse cargo temporariamente. E o mais louco, você que está estudando, o mais realmente assim que não entra na nossa cabeça enquanto estudante hoje eu estou aqui numa cadeira confortável, mas eu lembro muito bem justamente de estar no hotel em Caruaru, né, quando eu trabalhava durante a semana, na minha mesa de plástico, na minha cadeira de plástico, no meu abajur, no quarto realmente muito escuro, estudando ali e olhando para aquilo e fazendo, meu Deus, como é que eu, nessas condições, vou passar no concurso? Como é que isso se transforma, sabe? Como é que eu saio de ser um decorador e eu começo a exercer realmente algum cargo importante? Então isso nunca entrou na minha cabeça. E eu acho que era justamente tendo essa consciência do nada sou, do nada tenho, do que eu não posso nada a não ser realmente pela graça, né? Pela graça de também encontrar e ter o coração aberto para encontrar essas pessoas que querem ajudar. A quantidade de anjos que você encontra também na sua vida. E aqui eu coloco a vida da senhora aqui também, oração, todos que estejam aqui também, por mandarem um bom pensamento hoje, né, antes de dormir a professora Adriana, justamente pela sua vocação de encontrar esse bom conselho que pode ser tanto banal hoje em dia das pessoas que não vivem a palavra, né? Não vivem a verdade encarnada na sua vida, e banalizar coisas tão sagradas, que é o que você faz hoje na docência. E a gente começa a enxergar essas pessoas que estão ali, né? Apesar de terem quem puxa para baixo, também há quem puxe para cima. Mas é necessário um coração aberto, né? Para ver essas diferenças, para notar isso, para sentir isso. E, consequentemente, elevar, né, você bem alto a dizer que é possível, chega lá. Assim como, né, o seu testemunho de vida sobre toda essa sua dificuldade também, do cargo de técnico, das experiências, dos fracassos. Então, eu fico muito feliz, né, de participar, de estar aqui e principalmente de agradecer a você realmente por essa sua continuidade com tanto amor na docência, né? É algo muito lindo. Eu fico muito orgulhoso também de ser seu colega Eu e trabalhar agradeço como até muito, professor. né? Porque, assim, é tão bonito, né? É tão bonito ver as pessoas se transformando, né? E, assim, eu acho que eu tenho um compromisso, na verdade, um compromisso de fazer isso, porque, assim, se Deus me proporcionou, e eu sou muito grata mesmo, se Deus me proporcionou essa possibilidade, né, de ter estudado, estudei em escola pública, né, me formei na faculdade pública, quer dizer, então a sociedade também teve um custo grande comigo, né? Se eu tive essa possibilidade de poder me formar, de poder estudar, de transformar a minha família, a situação toda, eu acho que é possível, sabe? A gente não pode esquecer das origens da gente. Minha mãe é costureira e eu sou a primeira neta, né, de 20 e tantos netos, eu sou a primeira neta a ter sido formada numa época que era muito mais difícil o acesso à educação e eu tive essa oportunidade, né, de me formar e de ir, de querer vencer, mas assim, e aí eu vejo tantas pessoas tendo a sua vida transformadas, e às vezes pessoas que falam assim, poxa, meu marido acha que eu não devo, que eu não vou conseguir, eu trabalho o dia todo. Gente, isso é tudo possível, porque a gente tem tanto aluno, a gente vê tanto testemunho, né, de pessoas que foram, que acreditaram, igual você falou, a mesa de plástico, a cadeira de plástico, eu, por exemplo, eu tenho uma amiga que é da Receita, do mesmo período que eu, a gente comprava um livro de constitucional e um de administrativo, porque a gente não podia comprar cada uma os dois. Então, enquanto ela lia o constitucional, tinha prazo. Eu lia o de administrativo. E aí a gente trocava. Então era bom, que primeiro que a gente não tinha como comprar os dois, então dividia o custo. E segundo que tinha o prazo, então se tinha o prazo eu tinha que acabar de estudar, então eu tinha um planejamento, que era assim, que era não, eu tinha que acabar, porque eu tinha que entregar. E ela também é a mesma coisa, né? E essa grande amiga minha, que ela é minha amiga há 41 anos, né? Há 41 anos, ela
ela sentou num domingo para estudar processo civil comigo, sendo que ela estava estudando para Receita. E eu para Procuradoria. E ela falou, não, eu vou estudar contigo processo civil. E estudou processo civil comigo. Então, eu passei num ano e no outro ano teve o concurso da Receita e ela passou. E também essa mesma história, família humilde, né? Todo mundo achando a gente muito louca de passar final de semana estudando, carnaval estudando e tal. Então é possível. E aí as pessoas pensam assim, poxa, mas como você pensou, e muitos pensam, ah, mas é só cabeção que vai passar, é só gente inteligente que vai passar. Não, gente. Quem vai passar é o médio, mas é o médio que tem fé, foco e força para chegar até o final. Não é o muito inteligente, não precisa ser aquele cabeção. Eu falo o seguinte, os nossos colegas às vezes ficam com raiva de mim, que eu falo assim, gente, o muito, muito inteligente tá ganhando 3 vezes mais do que a gente ganha e não tá no serviço público, não. Porque ele é tão inteligente que ele não precisa ocupar nosso cargo, né? Não que nós não sejamos, mas assim, não precisa ser assim, ó, é o que você falou. Ah, é só pra gente. Não, é pra gente normal, é pra gente médio. Mas tem que ter força. Porque assim, Felipe, quantas e quantas vezes você quis falar assim, não aguento mais, não vai dar. Eu não vai dar, gente, não vou passar, não vou conseguir. É muita coisa. Todo Não é final não? de semana. Não é? Todo final de Quantas e semana a ficha quantas caiu. vezes a gente não acredita que é possível? Por isso que dá para chorar mesmo. O dia que passa é para chorar uma semana, porque a gente não acredita que vai dar. Mas, assim, eu adorei conversar contigo, senão a gente vai ficar até meia-noite. Eu acho que é um testemunho para todos, né? Você é um rapaz jovem, um rapaz com uma carreira profissional brilhante. Eu vejo nos seus olhos, quando você faz os seus vídeos e as suas lives, o quanto você gosta de transmitir. Isso é bom, né? Quanto mais gente assim, com esse testemunho e com vontade de ajudar os outros, melhor, porque assim, aquele que estava um pouco descrente, para pensar, fala, peraí, olha, tem jeito, né? Tem alguém para me ajudar, tem alguém, aquela coisa do seu raio-x, eu fico assim, eu fico olhando assim, né? Porque eu tenho hora que eu falo assim, oh, gente, eu queria tanto voltar a estudar. Lógico que a gente estuda a nossa parte, mas assim, tão bem feito, né? Tão certeiro se a pessoa seguir aquilo ali, não tem como, porque é muito coisa. Só perguntar aqui, responder, a pessoa perguntou assim, procurador federal, por que que no concurso tem direito à educação e inovação, né? Porque o procurador federal atua na área da educação. As universidades públicas federais FIEP, né? são autarquias, né? Então, nós trabalhamos com a matéria de educação. E eu, inclusive, estou na consultoria jurídica de uma universidade federal. Então, a educação e a questão da inovação, né, da lei de inovação, a gente trabalha muito, muito com isso na Procuradoria Federal. Então, são esses 2 temas que são específicos do concurso de procurador federal, que às vezes a pessoa, mas por que entrou educação, né, na Procuradoria Federal? Exatamente por causa dos institutos federais de educação, as autarquias federais. Só para... perguntou aqui, né? Rubens, tá. Você vai ser o meu professor da oral, aí, ó, viu? Que bom, que Amém. bom. Gente, olha, mas cola no Felipe, viu? Segue o que ele fala aí, porque vai dar certo. E eu aconselho quem puder fazer os 3, né? Faz a inscrição dos 3. E aí tem a possibilidade da isenção, né? Que foi uma coisa muito bonita eu achei, assim, brilhante a questão da doação da medula óssea, né, para conseguir a isenção. Foi uma tacada de mestre mesmo da AGU, isso aí eu parabenizo,
né? Pessoal fazer e fazer os três, gente. Ah, mas eu gostaria. Deixa para escolher na hora da nomeação. Mas faça os três, né? Se for aprovado e nomeado nos três, parabéns. Mas não perca essa oportunidade, porque são 300 vagas, mas eu creio, e eu acho que a impressão que você tem deve ser a mesma, Felipe, que devem ser nomeados mais do que 300, né? Cargo Uhum. vago nós temos. Aí a autorização depois é correr atrás disso e conseguir. Gente, olha, um grande abraço para todos. Eu agradeço mais uma vez o Felipe. Estão perguntando da minha aula. Domingo à tarde, quem quiser, eu vou dar aula de jurisprudência para a Receita Federal, mas aí vai valer para o Uhum. concurso da AGU, né? Porque eu vou trabalhar com a parte tributária, com a parte de custeio da Seguridade Social. Aí, se vocês quiserem, é só entrar no canal do Estratégia, né? No canal do YouTube, que eu vou estar lá de 2 às 5h30, falando só sobre as posições dos tribunais na questão da Seguridade Social. Tá bom? Eu Gente, um vou grande pegar essas abraço, aulas, viu, Felipe, tudo de professora? bom. Ah, então, nós Eu vamos vou trocando anotar figurinha essas aí. aulas, depois você me passa a relação, porque também nesse trabalho que eu faço junto com meus irmãos, a gente gosta de indicar aulas gratuitas também, né? Ou seja, aulas que estão disponíveis no YouTube. Então, tiverem alguns temas assim quentes, me passa que eu vou colocar lá, faço Ah, questão, vou que é passar para justamente você. para E eu vou gravar prestigiar. a partir da próxima semana, eu já vou começar a gravar mais aulas no YouTube, né? Exatamente para essas pessoas também Uhum, saberem, divulgarem, né? E verem o trabalho. Tem um aluno no INSS que passou só com as nossas uhum. aulas gratuitas no Estratégia. Com certeza. É, a Não, gente fica muito esse feliz. é um lado muito humano, né? O estratégia que disponibiliza as aulas sempre no YouTube ao vivo. Então, ainda que seja, não seja assinante, você tem acesso, né? A gente não sabe Acesso. quais que ficam, né? Mas você consegue ver a aula ao vivo. Então, Sim, isso é participa no chat, faz pergunta. E tem um aluno que fez um depoimento bonito por estratégia. massa. Passou só assistindo no YouTube. Olha que coisa boa, né? Olha, gente, Arrasado. muito obrigada, obrigada. Um grande abraço, viu, Felipe? Você conta comigo o que der e vier. Dá um abraço no seu irmão. Parabéns a ele também, né? Tem uma Muito irmã obrigado, também que eu professor. sei, né? Ela é nossa precursora. É ela É que isso influenciou mesmo. tudo, na verdade, aqui. Família linda. Parabéns, viu? Muito obrigado, professor. Fico com Deus. Agradeço, viu, Um novamente o carinho abraço. Até e fico logo. muito feliz por você e por sua vida aí, já que também sou prova viva dos seus resultados, né? Então, foi a Graças a sua Deus. continuidade nos estudos que também frutificaram também os resultados aqui, a aprovação. Então, muito obrigado por isso. Olha, fica lindo, humilde sempre, viu? E vai ser, porque quando é de coração não muda não. Tá bom? Amém. Que Grande assim seja. Um abraço, abraço, gente. Até professora. Boa logo. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.